dia na igreja para nossa lição de número 11, o mundo espiritual invisível. Eu tentei fazer uma apresentação aqui no Data Show, para quem não está com a revista poder acompanhar, mas de uma forma bem simples, né? Para poder a gente estar lendo juntos. O texto básico desse texto, dessa lição, ele diz assim, olha, a revista está sugerindo lá em cima, o texto básico, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vocês podem estar acompanhando junto comigo. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Eu fei aí o invisível, né, porque a gente vai estar vendo hoje sobre esse mundo invisível. Essa passagem bíblica, ela nos leva para um assunto um pouco abordado pelos religiosos dos nossos dias, talvez por receio de doutrinas espíritas. A gente vai estar vendo depois um pouquinho sobre essas doutrinas que a gente até viu, lembra aquele estudo que a Gisana trouxe sobre secas e heresias? Quando ele fala sobre a diferença, né, dessas doutrinas espíritas, que eles abordam de uma forma diferente, mais à frente a gente vai estar vendo isso. Então, o autor aqui ele diz que provavelmente é falado pouco por causa dessas doutrinas. Mas temos que admitir que há um mundo espiritual invisível ao nosso redor, por onde transita diariamente uma grande multidão de seres espirituais. Aí ele fala aqui, irmãos, que existe esse mundo invisível que transita ao nosso lado, só que quando a gente pensa em anjos ao nosso lado, é mais importante a gente pensar em anjos bons, né? Mas aí aqui ele diz que existem principalmente anjos bons, mas anjos maus também. Anjos de Deus e anjos de Satanás. Então, esse mundo espiritual, ele está ao nosso redor. Ok? Este é um assunto que nos interessa bastante neste tempo e vamos nos aproximar dele com dependência de Deus e com base nas Escrituras. Então, aqui ele está dizendo que a gente vai estar tirando alguns textos da Bíblia para estar vendo sobre esse assunto. O item 1, a exposição, a gente vai falar sobre os fundamentos do mundo espiritual. Quem está sem a revista, esse tópico, ele vai abordar esses 6 itens que está aí no texto, na tela, tá? O primeiro fundamento que a gente vai ver é que Deus é invisível. Aonde que isso está escrito, né? Aqui na revista, ele fala que alguns fatores que nos ajudam a entender a realidade desse mundo espiritual invisível. E tudo isso é extraído da Bíblia. Deus é invisível. É isso que o texto básico fala. Lembra que nós lemos lá? Que ele, né, como está dizendo Jesus, ele é feito à imagem do Deus invisível. Que tudo que foi feito na terra, as coisas visíveis e invisíveis. Então ele sempre vai... o texto básico que nós lemos está se relacionando a esse Deus invisível. Jesus, ele disse à mulher samaritana, lá em João 4:24, acompanhe aqui comigo, que Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, Ele é invisível. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então ele usa esse texto para provar que Deus é invisível. E todos nós sabemos que Deus está agindo no universo, quer pessoalmente, quer através dos seus mensageiros angelicais, invisivelmente. Né? Então ele usa esse texto para mostrar que Deus é invisível. No item 2, dos fundamentos, a gente vai estudar agora, a gente vai ver que o Espírito Santo também é invisível. A palavra aqui na revista diz que ele manifestou-se, o Espírito Santo ele se manifestou algumas vezes de uma forma corpórea, né? No dia do batismo de Jesus ele veio como uma pomba, no dia de Pentecostes ele desceu como um vento, né, impetuoso, como línguas de fogo. Então ele se manifestou de algumas formas, mas porém ele é invisível e ele atua em nós
Ele habita em nós, mas nós não o vemos. Ele é invisível. Ele trabalha no pecador, convencendo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo, de uma forma invisível. Toda a atuação de Deus na congregação do seu povo, em nós, ela é invisível. No item 3, a gente vai ver agora que o nosso espírito, o espírito que habita em nós, ele também é invisível. Ó, Deus forma o espírito do homem dentro dele. Isso está num texto que eu até coloquei ali, ó, Zacarias 12:1. Ele diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. O Senhor forma o nosso espírito dentro de nós. Mas nós vemos? A gente consegue ver? A gente consegue pegar? Não, ele é invisível, ele está dentro de nós. Por isso que hoje o tema dessa aula, né, é esse mundo invisível. Todas essas coisas acontecem, podem ser manifestadas, como a gente viu no Espírito Santo, quando Deus quiser, mas ele é invisível. No caso do crente, ele trabalha constantemente com o Espírito Santo. Não é verdade? O Espírito Santo, ele atua em nós, né? Trabalhando, né? Para que a gente tenha consciência do pecado, para que a gente tenha consciência da justiça e do juízo. Mas isso, o nosso Espírito que está dentro de nós, ele trabalha juntamente com o Espírito Santo de uma forma invisível. Nós podemos sentir, né? Muitas vezes a gente está em algumas situações em que a gente sabe que não agrada o Senhor, né? Você vai fazer ou você vai falar, aí você fala assim, não vou falar, mas já pensou, né? Que a palavra diz que só de pensar já pecamos, né? Mas pensamos, e aquilo nos incomoda. Que ação é essa? É a ação do Espírito Santo. A gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Ele habita e ele atua dentro de cada um de nós. Ok? O item 4, ele vai falar que os anjos são invisíveis. Nós já vimos, né, aqui várias aulas falando sobre isso. O que nós vamos abordar hoje, ele está no texto de Números 22, 23 a 25. Vou colocar aqui. Mas esse trecho, o autor diz assim: algumas vezes eles se manifestaram de forma humana, mas foi para atender às necessidades do momento. Entendemos que no dia a dia de Deus, os anjos estão transitando entre nós invisivelmente. Pode até ser que pela vontade de Deus o vejamos, que é o caso de Balaão e a jumenta. A gente vai ler esse texto, ele aqui sugere até um texto maior. Eu peguei só um versículo que fala realmente desse, mas depois, se vocês quiserem estar lendo, é um texto muito interessante. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, olha, eu grifei, não sei se vocês conseguem ver nítido. Olha só, a jumenta viu quem? O anjo do Senhor, parado no caminho, empunhando uma espada. Saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar o caminho, porque Balaão não estava vendo a jumenta. Não estava vendo o anjo, só a jumenta. Então, no 24, o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre duas vinhas com muros de dois lados. Então, aí no 25, quando a jumenta viu o anjo do Senhor nesse caminho estreito, o que aconteceu? Ela encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele, por isso ele bateu nela de novo. Ele agredia, ele batia, porque ele não estava vendo o anjo do Senhor. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que depois Balaão ele acaba vendo. Mas por que ele vê, se o anjo é invisível? Ele vê porque Deus abriu os olhos dele. Então o anjo, ele só vai se manifestar, a gente só vai conseguir ver quando for a vontade de Deus. Quando ele quiser que isso aconteça, não quando a gente quiser, né? Então a gente viu já em outras aulas que os anjos são invisíveis e que ele vai se materializar, ele vai se apresentar quando for da vontade do Senhor. Ok? Algum comentário? Item 5, ele fala que os anjos malignos ou mensageiros do diabo também são invisíveis. Os discípulos, 4. Não é para voltar, Felipe, por favor. Está no item 1. Isso aí. No 5, os anjos malignos ou os mensageiros do diabo,
eles são invisíveis. O que fala que é a revista? Né? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor bradando como leão, buscando a quem possa tragar, mas ele o faz invisivelmente. Essa passagem nos fala em 1 Pedro, não sei se eu consigo passar aqui. Aí, olha o que o texto fala para a gente. Quando a gente pensa assim, será que os anjos malignos, né, eles são invisíveis? A gente consegue ver? Porque aquela história que a gente sempre fala, né? A gente já imagina aquela cena bem de terror, de chifre, disso, aquilo. Só que ela é invisível, né? Eles são invisíveis. Olha o que a palavra diz em 1 Pedro. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Então, tem uma passagem em Efésios que fala assim: não deis lugar ao diabo. Esse texto, ele está especificamente falando sobre a ira, né? Ele fala que a gente não pode dormir sem que a gente se reconcilie, porque isso é dar lugar ao diabo. Então, quando ele associa isso, que o diabo ele está ao redor, procurando uma brecha para nos devorar, essa outra passagem veio na minha cabeça, quando a palavra diz que a gente não tem que dar lugar a ele. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, porque com as nossas atitudes, a gente pode estar dando brecha, porque ele escuta, ele sabe, ele percebe o que é a fraqueza de cada um de nós. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque apesar de ser invisível, ele está nos odiando, procurando, buscando uma brecha para nos destruir. Então, quando essa palavra de Efésios diz, não deis lugar ao diabo, não permita que ele haja nas nossas vidas, é para que a gente tome cuidado com essas coisas no nosso dia a dia. Parece uma coisa tão assim, não, isso não vai acontecer comigo. Mas quando essa passagem diz assim, que não devemos deixar a ira sobrepor à noite, né? Você não pode dormir sem que você se reconcilie. Às vezes a gente lê e fala assim, legal, beleza, vou fazer, mas é fácil? Não é fácil. Mas são coisas que, por isso que nós estamos aqui buscando a palavra, para que a gente possa aprender aquilo que o Senhor tem para nós e que a gente busque cada dia melhorar, cada dia fazer a vontade do Senhor, para que a gente possa estar sendo abençoado diariamente, né? Algum comentário? Vocês estão conversando, se querem falar alguma coisa? Não? No item 6, ele fala um outro fundamento do mundo espiritual, que são as possessões demoníacas invisíveis. Professora, então, 1 Pedro 5:8, eu estava procurando aqui, por isso que eu não falei do Pedro. Sendo sóbrios vigiai, o vosso adversário já anda em derredor. Sim, derredor. Na verdade, quando eu estava lendo aqui, eu busquei esse texto na internet, eu copiei e colei. Quando eu li, eu ia comentar e esqueci. É verdade, a palavra ela fala em derredor, né? Ao redor são os anjos, né? Porque ao redor estão os anjos. Exatamente, mas foi uma versão que eu busquei, eu copiei e colei. Eu não observei. Na hora que eu li aqui, eu percebi. Mas obrigada por ter lembrado, eu já tinha esquecido de reforçar. É ao redor. Ao redor estão os anjos, deve ser. Ao redor. Mas quando você dá essa brecha ao adversário, esse derredor torna-se redor. Porque você abriu a brecha. Entendeu? Sim. Então esse redor, ele assume esse papel próximo a gente. Porque nós temos liberdade para que ele se juntasse a nós. Onde há o que? A possessão ali. Vamos lá. Então, no item 6, vai falar sobre possessões demoníacas invisíveis. Ele não cita nenhum texto aqui, ele só diz que muitas vezes, alguém pode estar perto de nós, possuídos por um espírito demoníaco invisível, e nós não percebemos. Só notaremos se ele agir usando a pessoa como instrumento. Aí tem algumas passagens, né, que mais para frente a gente até vai ver sobre o endemoniado de Gadareno, que a palavra diz que os homens não perceberam.
eles só perceberam quando Jesus permitiu que eles saíssem, fossem para os povos, porque muitas vezes pode haver entre nós, próximo de nós, alguém, né, possuído por um espírito maligno e a gente não vai observar, né? Então, é uma coisa para a gente estar atento, né? Pensando em oração, né? O tópico 2 da revista, então a gente viu agora quais são os fundamentos, né? Que nos diz porque esse mundo é espiritual, é invisível. O tópico 2, ele vai falar sobre exemplos bíblicos do mundo invisível. O primeiro exemplo, vários exemplos, olha, ele fala, podem ser citados. Em alguns casos, os anjos aparecem corporeamente às pessoas que o viram. Outras vezes, as pessoas ouviram-nos falar, mas não temos certeza se elas se materializaram ou não. No tópico 1, ele vai falar, lá em Êxodo 14:19, que um anjo do Senhor acampava em Israel. Lá em Êxodo 14:19 diz assim: o anjo de Deus, aí eu grifei, o anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles. Essa foi aquela passagem que o povo estava no deserto, né? E aí o anjo estava à frente, protegendo, né, o povo. E aí quando veio o povo lá do faraó, ele se pôs atrás para que defendesse então o povo de Deus. Essa é uma passagem que ele fala. Por que ele fala que não temos certeza se materializava ou não? Porque ele só fala que estava à frente, ele não fala que as pessoas estavam vendo ou não. Então, em muitas caminhadas, que era o caso deles, em muitas caminhadas nossas, a gente pode não ver, mas nós precisamos ter a certeza que o anjo do Senhor está à nossa frente, né? Está nos direcionando, está nos guiando e está nos livrando. No tópico 2, ele diz que Deus abriu os olhos de Balaão para ver o anjo. Lembra lá da jumenta? Só a jumenta que via. Aí lá no Números 22:31, ele vai, então, o Senhor abriu os olhos de Balaão. Então ele só passou a ver o anjo quando o Senhor abriu os seus olhos, né? E aí ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e encostou-se no rosto dele. No 3, deixa eu só ver aqui. Então, esse é o resumo disso daí mesmo que a revista fala. Quem está com a revista, né? Somente a jumenta estava vendo, e a partir daí, então, Balaão passa a ver também. No tópico 3, o exército de Deus guerreou em Canaã. Está lá em Josué 5:13, é um texto bem conhecido também, nosso, que o exército angelical de Deus guerreou por Deus na conquista de Canaã, mas o povo não via. Certo dia, apenas o chefe desse exército apareceu a Josué para encorajá-lo, de tal forma que parecia um guerreiro. Josué não reconheceu se era dos guerreiros dele ou dos inimigos. Aí lá em Josué 5:13, vai falar sobre essa passagem. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército ao Senhor a Josué: Descalça os sapatos de seus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Essa passagem, quem está fazendo, né, o curso de doutrinas, e também de Jesus que nós já fizemos, nós já fizemos um curso breve, a gente viu, aí é só uma curiosidade, não está aqui na revista, tá? Essa passagem, quando diz que é o príncipe do exército do Senhor, os estudos, né, direcionam que era Jesus nesse momento. Porque Josué, ele se prostrou. Lembra, acho que foi na aula da pastora Rita, que ela mostrou lá em Apocalipse, que quando João se prostra, o que ele diz? Não faça isso, eu sou conservo teu, levanta, adore apenas a Deus. E nessa passagem, Josué, ele se prostra, e o anjo do Senhor, o nome que se apresenta como príncipe do exército do Senhor, ele não recrimina, ele não repreende o anjo, Josué dizendo: levanta, eu não posso receber adoração, só Deus, ele aceita. Então, só
uma parte do que a gente aprendeu aí em doutrinas, que este momento, então, é dito que esse anjo é o Senhor Jesus. No item 4, então a gente vê que o Senhor, que Deus, manda o seu exército para guerrear lá em Canaã com Josué. No 4, Deus ouviu as orações de Eliseu. No centro de Samaria, pelo exército da Síria, nos dias do profeta Eliseu, Deus mandou para lá um grande exército de anjos com cavalos e carros de fogo. Irmãos, essa passagem, ela é tão... A história é longa, né? Então é legal assim, depois vocês pegarem esses textos que está dizendo e está lendo, né? Que está estudando. São provas de como o Senhor, Ele manda, né, os seus anjos para nos defender. Ele manda os seus anjos para guerrear a nosso favor. Então essa passagem, que está lá em 2 Reis, ela diz que o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Esse é o servo de Eliseu, que diz para Eliseu, porque o rei da Síria, ele estava atrás, porque ele estava querendo atacar Israel. Só que todas as vezes que ele ia atacar, o Senhor falava para Eliseu, dava as ordens lá, para dizer o que ia acontecer, e quando eles chegavam, o povo não estava lá. E aí o rei ficou muito bravo, porque ele achava assim: quem dentro do meu povo está me traindo, né? Está dizendo para eles o que vai acontecer. E aí uma pessoa lá deles disse que não é ninguém do seu povo, que é um homem de Deus, que é Eliseu, que está recebendo as ordens do Senhor. Então ele manda, né, o aviso ali primeiro, cavalos e carros para estar então buscando Eliseu, prendendo, né, enfim. E aí o servo dele vê isso chegar, né, os cavalos, os carros, e fala para ele: Senhor, o que faremos? Né? Ele fala para Eliseu. E olha que frase assim impactante. Eu fico pensando, irmãos, quando a gente lê um texto, é muito fácil a gente concordar, mas eu tento me colocar nessa situação, e aí eu quero que vocês também façam isso. Se vocês estivessem passando por um momento de angústia, né, como essa, você olhar pela janela, no caso deles lá, né, provavelmente pela tenda, não sei onde eles estavam, e ver um monte de carro, de fogo, de exército querendo te matar, aí você olha para a pessoa que está apavorada do seu lado e fala assim, lá no versículo 16, e ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos desse moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, é uma passagem que nos deixa muito pensativo. Será que a minha atitude seria essa? De dizer para quem está do meu lado: não temas? Eu já até me arrepiar, assim, é muito forte isso. Não temas, o Senhor está conosco. Não temas, o Senhor é maior do que tudo isso. Nós sabemos disso, mas na hora de colocar em prática, será que nós temos essa convicção? Será que nós temos realmente essa certeza que o Senhor está à frente de todas as nossas batalhas? Né? Então essa passagem, ela é muito assim, para mim, é muito impactante. No tópico 5, a gente vai ver que Jesus, os discípulos não viam como Jesus. Essa passagem que a revista fala é que Jesus mandou lá uns 70 discípulos, né? Uns 70 discípulos com uma campanha evangelística, e eles voltaram radiantes, porque eles conseguiram expulsar demônios, e eles voltam assim, radiantes, porque os demônios se submetiam a eles, né? Mas eles não conseguiam ver da mesma forma que Jesus via. E aí Jesus fala para eles, né, então Jesus disse que via Satanás caindo de um raio de céu, está lá no texto de Lucas. E os discípulos, eles não viam essa experiência, mas Jesus viu. Então, os olhos de Jesus são diferentes dos nossos. A gente não pode querer ver o mundo espiritual todos iguais, todo mundo da mesma forma. Cada um tem, não sei se a palavra é poder, né? Mas cada um recebe fala aí, gente, uma palavra. Um dom, uma experiência, cada um tem de uma forma diferente. Nem todo mundo vai ver da mesma forma como eles não viram, né, o que Jesus viu. No 6, ele fala que o endemoniado
do tópico número 1. Aí ele fala na revista que Jesus encontrou aquele endemoniado, viu que havia naquele homem uma verdadeira legião de demônios. Os discípulos só puderam constatar isso quando aqueles demônios foram incorporados em uma manada de porcos, por permissão de Jesus, mas eles estavam invisíveis aos olhos do homem. Algum comentário? Alguém? Completar? Não? Tudo bem, Felipe, por favor. Até o 3. No tópico 3 da revista, ele diz assim: o que devemos aprender com tudo isso? Eu vou estar falando alguns tópicos, na verdade, é um resumo do que a gente acabou de estudar, né? Ele pergunta o que nós precisamos aprender com tudo isso. Sem olhar na revista, a gente vai estar tratando, ao invés de uma afirmação, está até trocando uma ideia ou questionando. No tópico 1, ele diz assim: à luz do que temos visto na palavra de Deus, temos que admitir que há um mundo invisível, por onde transitam diariamente anjos bons de Deus e anjos maus do diabo. Concorda? Sim, concorda? Tópico 2. Invisivelmente, algumas pessoas que estão ao nosso redor poderão estar possuídas por espíritos malignos, mesmo que não estejam se manifestando no momento. Concorda? Concorda? 3. Também, invisivelmente, demônios poderão estar ao nosso redor, bem perto de nós, quando nos lamentamos e ficamos pessimistas sobre os nossos problemas. É preciso que tenhamos cuidado em dizer as coisas e sempre devemos fazer menção no nome do Senhor nosso Deus. O diabo pode ouvir nossos comentários e nos montar armadilhas? Ele está ao nosso redor, esperando por isso, buscando isso, né? O 4, ele diz que, a julgar pelo que aconteceu com Jó, em que o diabo invisivelmente veio no meio dos filhos de Deus, quando estes se apresentaram para a adoração, podemos entender que muitas vezes o diabo comparece aos nossos cultos e está por ali invisivelmente. Talvez procure atrapalhar o culto, bloquear pessoas para que não ouçam a mensagem e se convertam ou cresçam espiritualmente. Sabe aquele dia de inquietação, né? Assim, não é essa sensação que a gente tem? Olha, para que as pessoas não ouçam a mensagem e elas não cresçam e não se entreguem a Jesus. Isso acontece muitas vezes, você está no culto. Infelizmente, tem alguns abençoados dentro da igreja com conversa paralela, ou à frente ou atrás, desvirtuando para que você não preste atenção. Isso ele está induzindo dentro da igreja, através de irmãos da igreja, atuando dessa maneira. Exatamente. E quando a gente não consegue prestar atenção, a gente não consegue ouvir, na verdade a gente está perdendo a oportunidade, né? Às vezes aquela palavra vai mudar a nossa vida naquele dia, naquela atitude. Claro que a gente, quando a gente se converte, a gente entrega a nossa vida, né, para o Senhor Jesus. Mas diariamente a gente precisa mudar, não é isso que a gente sempre tem visto? Então, às vezes, a palavra daquele dia vai fazer com que eu mude um detalhezinho que eu não tinha observado, que aquilo me fazia escorregar, né? Porque assim, é muito fácil às vezes a gente ver o erro no outro, mas na gente é difícil. E às vezes, quando a gente escuta uma palavra, aquilo, o Espírito Santo nos incomoda. Aquele Espírito Santo invisível que está lá dentro de nós vai nos incomodar e vai fazer com que a gente mude a partir daquele dia. Fala, Nival. Eu queria, se for possível ou não, se Deus permitir, a gente se reunir em Brasília e expulsar aqueles demônios lá. Entendeu? Todo mundo voltado. Mas parece que em Brasília parece que não tem ninguém orando. Ou tem? Tem algumas pessoas orando. Porque lá está cheio de demônios. Então, continuando, nós paramos no que aconteceu com Jó. Tá, aí, aqui no finalzinho desse item 4, ele fala que até nos corredores do templo, que volta naquela parte que a gente estava falando, que às vezes alguém falando atrapalha você ouvir a mensagem e se converter e crescer espiritualmente. E até nos corredores do templo, provocando fofocas e coisas semelhantes entre os crentes. Vocês acham que isso
acontece na igreja do Senhor? Não estou falando da IBR não, tá? Na igreja do Senhor. Acontece, né? Infelizmente. No item 5, fala que, por outro lado, sem que possamos ver os anjos de Deus, por outro lado, sem que possamos ver, anjos de Deus podem estar acampados ao nosso redor? Na revista não é uma pergunta, tá, gente? Eu estou trazendo a pergunta. Sim. Lá em Salmos 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o buscam. Então é uma afirmação realmente. No 6, não sei se eu vou manter, 7. Invisivelmente, os anjos de Deus estão vindo em nossa direção quando começamos a orar. Vocês acham que quando a gente ora, os anjos do Senhor vêm a nosso encontro? Claro que é a mão do Senhor, né? A gente viu isso, que os anjos, a gente não tem que pedir nada para anjo, é Deus que manda eles virem ao nosso encontro, né? Para nos livrar e nos proteger. Vocês acham que isso acontece? Sim. Lá em Daniel, é outro texto também muito importante para a gente ler juntos. Está em Daniel 10, do 12 ao 13. A revista ele até só fala Daniel 10. Eu só peguei os dois versículos para a gente estar entendendo. Olha o que aconteceu. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. O anjo falando com Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, olha o que está aí que eu grifei, para a gente ler junto. Suas palavras, suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas, né? As orações. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com 6 a vez. Então, as orações de Daniel foram ouvidas. O anjo fala para ele: suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então precisamos ter essa certeza que as nossas orações são ouvidas sim. No tópico 8, diz que pode haver uma guerra angelical invisível ao nosso respeito, que tem a ver com esse texto ainda, tá? Quando nos formos a orar. E foi o que aconteceu com Daniel. Quando o anjo que foi enviado com a resposta, ele foi barrado. Deus mandou um anjo, esse anjo guerreou durante 21 dias, não conseguiu, veio ajuda. O anjo Miguel veio ajudar. E isso tudo aconteceu por quê? Pelas orações de Daniel. Elas foram respondidas, elas foram ouvidas, tá bom? Algum comentário? Não? Vocês concordam? Tá bom. Tem alguém aí? Editando? Tá bom. Mas no mundo espiritual acontece muito em relação ao anjo caído. Quando tem uma pessoa que está possuída, isso aí, não sei como vocês vão entender. São legiões, hierarquias. É uma obsessão que está com uma pessoa fraca. Então aquela pessoa não consegue se libertar daquele mal. Aí quando vem uma legião que é superior, hierarquia maior daquela que está possuindo uma pessoa, aquela maior consegue tirar. Porém é o mal tirando o mal. Certo? Então nessa situação, como Deus mandou providência para evitar, na situação de Daniel, um anjo mais forte veio e derrubou o poder de Satanás, onde houve a libertação e chegou a palavra para lá. Na realidade, não foi um anjo para ajudar, mas o arcanjo. Foi reforço. Reforço que ele mandou para maior. Ele não era nem anjo, ele era uma. Isso aí. Na verdade, a importância desse texto é isso aí, é mostrar que precisou de reforço, Deus mandou. Então, assim, a gente tem a certeza que a gente vai ter essa proteção, né? Mas alguém queria comentar? Não? Então, irmãos, na conclusão da revista, ela diz que essa teoria do mundo espiritual invisível não se deve confundir com a doutrina espírita de espíritos humanos, como a gente até falou lá no começo, né? Vagando pelo espaço. Porque isso foi o que a Gisana trouxe sobre seitas e heresias. Eles acreditam que os espíritos ficam nesse mundo, em
dimensões e tal, vão evoluindo e tal, mas não é isso que nós cremos, porque lá em Eclesiastes, olha o que diz em Eclesiastes: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Ok? Então por isso que não combina, né? Para nós, segundo a palavra de Deus, os mortos vão imediatamente para os seus destinos, os perdidos para o tormento eterno e os salvos para o gozo eterno. Que aí tem aquela passagem que ele até cita do Lázaro, né? Que ele fica de lá pedindo para quem está no céu, e lá avisar o irmão, para que os irmãos não pereçam como ele, mas que não existe essa possibilidade, né? Não existe essa, o Espírito vai vir, vai avisar meu irmão, não tem isso. Morreu, o Espírito voltará para Deus, ok? Bem, queridos, algum comentário? Vamos lá. Algum complemento? A lição de hoje é essa, tá? E a conclusão que eu trouxe, ele fala aqui várias coisas, né? Então, de qualquer maneira, o último capítulo, o último parágrafo dele diz que, de qualquer maneira, o povo de Deus deve estar ciente de que há um mundo espiritual invisível ao seu redor, e neste mundo está o tentador, como disse Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Como? Ao redor, invisível, né? Então ele está como? Invisivelmente ao nosso redor. Então que essa lição de hoje nos fortaleça na fé, a nossa fé em Deus, na fé de que o Senhor irá mandar reforço, né? Ele vai mandar o seu anjo, se precisar ele vai mandar reforço, como ele fez com Daniel. E que a gente possa orar como Daniel orou, que as nossas orações sejam ouvidas, né? Que o anjo um dia possa falar para nós, João, pode falar para você, ó, suas orações, suas palavras foram ouvidas, eu estou aqui, né? Deus me mandou. A gente sente isso, a gente sabe que isso acontece, mas essa experiência, né? A gente, pelo menos, eu acredito que a grande maioria não tenha, né? E que a gente possa também ter essa certeza que Eliseu teve, né? Nessa passagem que nós lemos. Não temas. Que a gente possa falar para as pessoas que estão ao nosso redor e para nós mesmos, que a gente precisa falar para nós mesmos, no nosso coração, que não temos, o Senhor é conosco. Amém?